arte urbana do grafiteiro ou do aerografista? Do grafite ou da pichação ou da aerografia? É esse o tema, arte urbana, do nosso diálogo de hoje, porque nós estamos com um dialogador que é um artista plástico, que é um homem que trabalha exatamente com este instrumento, o aerógrafo. Ele é aerografista, ele é grafiteiro com o nosso spray, ele é Wesley Rocha, um artista cearense, hoje radicado na Ponte Aérea. Ele mora no avião entre São Paulo e Fortaleza, com arte de rua. E é esse o tema, Wesley, arte de rua. Eu pego uma índia dessa aqui, linda, não? Um trabalho lindo do Wesley. E aí ponho na rua, ele aqui está num quadro, mas eu digo, faça aqui num muro. Isso é arte de rua? Ou a arte de rua precisaria de um diálogo mais, até mais, de concretude mais explícita entre o espaço e a intervenção artística? E o traço? O traço, geralmente os artistas eles têm uns estilos, né? Tudo que você me falou aí. Quando uma figura é pintada numa rua, ou numa via, ou no mural, ele tem um papel de passar uma mensagem, por mais que seja clara ou não. Já aquele que faz o grafite, que ele interage junto com o ambiente, que ele quer passar uma mensagem política, ou uma mensagem de uma ideologia que ele acredita, isso tem uma forma mais explícita, né? Mas não deixa de ser uma arte. Agora, o grafite e a street art, que é a arte de rua, são totalmente vertentes diferentes. A gente costuma falar que o street art está dentro do grafite, mas o grafite não está dentro da street art. Porque o grafite, como eu falei, ele tem a ideologia, tem a questão do protesto, tem a questão do estilo, né? Se você pegar um grafiteiro raiz, ele faz o vandal, ele pinta na rua como um vandal, ele procura se expressar, ele procura se vestir conforme a ideologia que ele acredita. Já o street art é aquilo que está saindo das galerias e indo para a rua, né? Aquilo que está saindo daquilo que está todo mundo acostumado a ver para as ruas. Mas está sendo democratizado nas ruas, sem necessariamente ter, digamos, o viés do protesto. Sim. Por exemplo, quando você faz aquela pintura a qual nós nos referimos no segmento anterior, o nosso Belchior, na praia, você não está fazendo um protesto, mas você está colocando de novo em pauta aquela figura, destacando aquela figura. Resgatando. Né? Resgatando aquela figura, mas sem nenhuma mensagem de protesto em relação a algum tema, coisa que seria mais afeito a um grafiteiro. Mas o que eu falava é que muitas dessas artes de rua incorporam os acidentes da própria urbanidade à pintura. Por exemplo, há uma árvore e a pessoa aproveita a copa da árvore para fazer o cabelo de alguém, não é? Há um esgoto a céu aberto e a pessoa aproveita aquela boca de lobo para transformá-la numa boca humana que dá língua, por exemplo, para alguém que está passando na rua. Compreende? Há uma imbricação entre a obra de arte e digamos, a tela urbana que recebe aquela obra de arte. Existe esse viés, essa vertente na obra na street art, sim, não é? Sim. Eles usam os elementos, né, da própria rua, tipo uma calçada, um muro quebrado. E o muro quebrado, exatamente. Eu já fiz alguma coisa parecida com algumas obras minhas. Exatamente essa diferença, digamos, entre como eu estava falando, de arte de rua e arte na rua, né? Sim. A arte na rua seria pegar aquela obra que poderia estar na galeria e simplesmente transportá-la para um espaço urbano. Que é uma atitude política, né? Porque ela está desterritorializando aquela obra, né? Restrita a um espaço público ou privado, mais restrito, mais fechado, e colocando aquela mesma obra para uma dimensão de olhar mais democrático, né? Sim. Porque é uma rua. Quanto mais arte na rua, quanto mais pinturas na rua, dependendo do estilo, dependendo da ideia, quanto mais isso na rua, melhor para a sociedade. E é lindo porque a obra de arte, o quadro, na parede da minha casa, das nossas casas, ou na parede ou nos estandes dos nossos museus, ela continua do artista, mas a obra, como a obra do Céfalo Esmeraldo, por exemplo, não é? Que é um escultor que fez tantas obras
para a cidade de Fortaleza e fora de Fortaleza, essa obra não é mais dele, entende? Pertence à cidade. É da paisagem urbana. Sim, não é? você falou perfeitamente. É da paisagem urbana, ela se incorpora à paisagem urbana. Já faz parte da cidade, né? Imagina a gente sem a estátua do general Tibúrcio ali na Praça, né, dos Leões, não é? Imagina a gente sem aquela Iracema do Zenon Barreto, ou sem aquela Iracema guerreira com o arco lá na Praia de Iracema, ou a Iracema da Beira-Mar, que é daquele artista pernambucano, que não me lembro agora o nome, que tem a Iracema, o cachorro Japi e o Martins Soares Moreno num bar. Imagina a cidade desprovida, de repente, desses ícones, não é? A cidade fica agredida, não é? Não é simplesmente uma galeria que fica agredida ou uma coleção particular que fica agredida com essa perda. Quem fica agredida é a cidade de Fortaleza, que perde a sua identidade visual. E é bem deixar claro também que a cidade de Fortaleza tem incentivado a arte urbana, né? Isso tem algumas coisas que eu tenho pintado na cidade, eu não tenho tido dificuldade para pintar, né? A aceitação tem sido boa, né? Até das pessoas, da população, né? Elas têm interagido bastante com as pinturas e isso, para mim, já uma mudança de pensamento, né? Uma mudança de raciocínio, porque a gente tinha dificuldade no Nordeste, geralmente para parte de rua eles tinham um pouco de dificuldade no começo, por muito associar com a pichação, com outros tipos de manifestações. Mas já depois dessa questão das pinturas começarem a entrar nas ruas, isso começou a fazer as pessoas interagirem mais, pensarem melhor sobre cada lugar, né? A questão do lixo, né? É bem bom colocar isso. A reciclagem dos lixos, né? Porque onde tem uma obra, geralmente você não vê lixo. Também isso é bem interessante, porque a obra de arte, quando vai para um lugar, ela muda o status daquele lugar, né? Sim. E tem um projeto lá em São Paulo que é Grafite contra o Lixo. E isso tem urbanizado a cidade de uma forma tão boa. Isso tem uma ajuda que agrega muito para as pessoas, de conscientização. Tipo, aquele local pertence a nós, sabe? Tipo, eu vou jogar lixo aqui para quê? Isso vai fazer mal para mim. Então, a arte sinaliza isso. E a arte sinaliza isso. Ela muda o status. Ela muda, ela faz Ela cria uma certa aura de respeito, de respeitabilidade. Sim. Cara, não vou colocar ali, que ali tem um desenho tão bonito, eu não vou colocar ali. Sim, que legal. Você vê, e vira um ponto turístico, o cara tira foto, o cara vai lá, olha, interage com a arte, pergunta quem é o artista, sabe? A criançada que está vendo a gente pintar na rua, isso começa a ter uma identificação. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Isso não é à toa que as grandes empresas têm investido nisso, né? Eu tenho feito bastante coisa para grandes empresas me contratando para fazer alguns murais, as prefeituras, né, pelo Brasil têm aberto os olhos para isso. Veja, os muralistas, os arquitetos e os aerografistas ou grafiteiros são artistas que viram patrimônio, né? Sim. Cujas obras viram patrimônio de uma cidade, né? Quando um arquiteto faz um prédio, ele não faz para si nem para uma pessoa, né? Ele vira uma referência da cidade, né? Uma intervenção urbana mesmo, né? Assim é o aerografista e o grafiteiro. E o bem que faz para a cidade, né? O legado que deixa para a cidade. É a cidade. Que lindo virar um símbolo da sua cidade, virar uma referência, virar um acontecimento da sua cidade. Mas, às vezes, isso tem um preço. Ela sempre tem um preço. E, às vezes, se paga isso com a vida. Eu estou me lembrando aqui, queria que você comentasse, Wesley Rocha, do nosso Portinari, que também decidiu ser um pintor. Sim. Do espaço público, né? De trazer, por causa da sua ideologia na linha da esquerda, socializar, democratizar o acesso à sua obra, à obra de arte. E ele, estou me lembrando também do nosso Diego Rivera, né? Diego Rivera lá do México. E gente que se intoxicou, por exemplo, com o uso das tintas. E fico imaginando... O menino morreu por causa disso, o nosso Portinari morreu por causa disso, né? Que foi proibido de pintar com determinado material e resistiu.
Preferiu Preferiu a morte. Preferiu a morte a ter que renunciar à arte. E eu acho que os grafiteiros também correm um perigo também, embora usem máscara, usando isso aqui, não é? Eu fiz todo esse preâmbulo para chegar onde eu queria, que é o uso disso aqui, que é perigoso, o spray, não? Para a boca, para o olho, para o nariz, para os pulmões. Principalmente para os pulmões, né? Para os pulmões. Você, então, trabalha com máscara. Com máscara. Violenta, luva. forte. Sim. A máscara de primeira linha, com carvão, né, que ela é própria para esse estilo de vapores, né? Tem que ver isso também. Porque, às vezes o cara compra uma máscara que ele não é para esse tipo de vapor, então ela vai passar. Pode passar. Vai passar. Penetrar. Então a gente trabalha com equipamento de primeira, né? Para poder estar tendo uma durabilidade também no nosso corpo, né? Para que a gente possa pintar mais. E é bonito porque a arte urbana, já pela própria feitura, pela própria semiologia mesmo da expressão dela, é uma arte que implica um diálogo com o outro. Quando nós temos tantos artistas encastelados, não é? E nas chamadas torres de marfim, em que a obra não dialoga com nada, não é? A não ser consigo mesmo, com o seu próprio umbigo. E o artista da rua, não, ele está predestinado a esse diálogo, a reconhecer o social, a reconhecer o outro, não é? Sim. Eu acho que é lindo também esse aspecto. Mas eu estava pensando naqueles que como eu disse aqui, você concordou, preferem a morte a ter que renunciar à arte. Me lembrei de uma artista, não me lembro o nome dela, é uma poeta que achava que só devia viver na poesia dela e se mata. Estou me lembrando aqui de Torquato Neto, que não conseguia viver fora do mundo da arte, não se adequava ao mundo real. Estou me lembrando de Portinari e queria que você falasse sobre isso. Se você se sente um estrangeiro na vida e só se sente pertencente ao mundo da arte. Isso é uma grande crise, né, dentro do artista, né? O artista por si só é mal compreendido, ele é mal compreendido, né? Desde criança, desde bem cedo, quando eu comecei a ter essa veia artística, eu sempre tive essa coisa de deslumbrar lugares, né? Tenho trabalhado num documentário que fala sobre isso, né? Que fala sobre a minha ânsia de poder demonstrar, de querer... A inquietação. A inquietação. A inaceitação do real, é disso que eu estou querendo falar. Isso é uma coisa meio enigmática, porque a gente, quando está pintando, se sente completo e quando não está pintando, precisa produzir. Está inventando uma realidade, né? Uma extra-realidade, Está gerando algo, né? Tem a questão do legado, né? Do artista querer deixar o legado dele, quer deixar a sua marca, né? Pode ser em todas as profissões, mas o artista por si só, ele quer, eu fiz aquilo, que legal. É o insatisfeito e o insubmisso. O artista é um insatisfeito e um insubmisso. Por isso que a grande maioria não gosta de regras, né? Não gosta de você se moldar ele, ó, vai ser assim. Sabe? O artista, eu acho que uma sociedade sem essa veia, assim, ó, ninguém sinalizando isso, a sociedade, ela meio que não pensa. Fica regrada, né? Fica presa, não tem liberdade. Eu acho que nessa geração, nesse século, tem nascido grandes artistas, né? E a grande questão é se aquele jovem que tem um talento, que tem algo para passar para a sociedade, ele possa olhar para uma arte dessa, ser influenciado e também começar a pintar. Porque uma vez eu comecei a pintar vendo outro artista e hoje eu tenho pintado em muitos lugares a respeito do trabalho por causa de influência, né? A influência é maior. Então, tem a ver, portanto, com a inquietação, tem a ver com filosofia e tem a ver com saúde, Wesley, com a nossa intervenção. E você tem de estilo, você diria que o seu estilo é o estilo figurativo realista? Sim, é o que eu gosto mais de fazer, mas eu não fico só preso nisso, né? Eu pinto bastante coisa abstrata também. Eu faço algumas intervenções com uma parte de animais, eu gosto também de fazer animais. Mas reproduzindo, né? Mimetizando? Sim. Aí eu coloco o meu traço, sim. Coloco minha identidade dentro do trabalho, mas ultimamente eu tenho ido mais nessa vertente do realismo.
Do realismo. Porque eu gosto mais, porque eu gosto de me expressar. De reproduzir a pele, reproduzir a cor da boca, reproduzir os traços reais do real. E já no spray é bem difícil fazer, né? Os traços reais do real é bom. Os traços fidedignos do real. Anatomia perfeita. Anatomia perfeita. Né? Para que alguém olhe e diga, olha, só falta falar. Portanto, parla, Índia. Fala comigo, Manauara linda. Mas eu estou vendo que a sua camisa, vou colocar a camisa como objeto. Olha a camisa do Wesley, Não tem nada a ver com a pintura do Wesley. Nada a ver. Compare, converse sobre isso. Mas tem a ver com o meu cotidiano, né? Com a minha vida, né? Em que sentido? Fala sobre isso. É questão de tudo. A roupa que eu estou vestido hoje... É uma obra de arte. É uma obra, né? Quando eu vi ela, não foi eu que pintei, mas quando eu vi essa camisa, eu achei, nossa, essa tem a minha cara. Eu preciso levar. Por quê? Porque no meu dia a dia, como eu pinto nos lugares, a tinta sempre cai na camisa, no tênis, né? Minha esposa até briga um pouco comigo. Nossa, você põe toda a roupa sua tem uma marca de tinta, né? Mas virou arte. Hoje em dia, se você for falar, as grandes marcas, né, têm usado esse estilo de pintura, de jogar tinta. De resquícios. Né? De resquícios, Isso, né? Virou moda. Virou moda. Na nossa época, andar todo sujo já... Não, vamos trocar de roupa para ir em determinado lugar. Não, hoje já virou moda. Né? A própria letra, as letras que os grafiteiros têm feito, as estampas. Fui procurado por uma marca daqui de Fortaleza para poder colocar algumas coisas nas estampas das camisas dessa marca. Você vê essa interatividade, essa procura do produto. E há um artista cearense que é pioneiro nessa relação entre arte e a indústria da moda, e não só da moda, mas dos objetos também, de fabricação, da industrialização da moda, que é o nosso Aldemir Martins, né? Em São Paulo. Sim. Né? Que trabalhou para empresas para colocar o seu traço em objetos além da própria tela. Não é? Mas aí são os dois estilos completamente diferentes. A gente vê em São Paulo, nas grandes cidades, mas não só em São Paulo, Nova York, Tóquio, nas grandes cidades onde há a chamada street art, o arte da rua, esses estilos. Ou você tem o estilo Wesley Rocha, que é este, digamos, realista figurativo, e você tem este da camisa do Wesley Rocha, que é algo mais abstrato, que são traços, como é que a gente chama? Grafismos, assim, mas não há uma reprodução antropomórfica, né? Não há nem de figuras humanas, nem de figuras não humanas. São só traços, como a sua camisa aí, olha aí. Não é? É os splash, né? Não, os splash. Eu coloquei em pauta isso, porque vi um artista que trabalha com realismo com uma camisa de arte que não tem realismo. Isso, eu consumo. Eu curto muito os trabalhos de outros artistas. Quer dizer, você não acha que a beleza pertence só a esse estilo? Só o estilo. Não tem isso, não tem. Né? Pode ser este e pode ser este também. Pode ser qualquer estilo, né? Eu gosto muito de letras. Eu gosto de letras? De artistas que trabalham, né? Se faz as ações com letras. Que lindo! Estou me lembrando do Diniz. Como é o nome dele, meu Deus? Lá do Juazeiro, do Crato, que trabalhava só com letras. Não sei o que, Diniz. Estênio Diniz. Acho que não me lembro caligrafia. Aquilo tem uma riqueza, né, eu vi alguma coisa de um artista daqui local que ele coloca frases, né? Faz a pessoa parar, eu tava parado... Literatura e artes plásticas, né? Sim, usa stencil, né? Stencil, spray, o stencil. O spray, o stencil. Aí isso faz Tipo, eu tava parado no farol aqui em Fortaleza, eu vi uma frase, né? Lembrou de mim, sabe? Tipo, isso é a forma do artista tentar se comunicar. Veja, você agora falou, aqui em Fortaleza eu vi o farol, que é o sinal de trânsito, que para São Paulo a expressão é farol. Então me ocorreu perguntar o seguinte, Wesley, você que está nessa ponte aérea São Paulo e Fortaleza, veja, você incorporou à sua linguagem um tipo de linguagem paulistano, né? Referir-se ao sinal de trânsito como farol. Então me ocorreu perguntar a você se, além da influência na linguagem, no traço também você sofreu influência, ou está sofrendo influência da arte urbana paulistana. Você acha o que São Paulo acrescentou a você, à sua arte? Porque eu sei que na linguagem acrescentou algumas expressões. Chamar sinal de trânsito de farol. Mas enfim, ótimo. E no traço e na arte, hein? Na arte tudo, né? Minhas referências estão lá, né? Minhas referências
são grande parte paulistanas, né? São artistas paulistas. Eu participei de um evento, o maior evento que tem em São Paulo e no Brasil, que é o Arte e Cultura na Quebrada, que é um evento que ele tem mais de 500 grafiteiros pintando. Então aquilo, eu me sinto ali no parque de diversões, né? Pintei o mural principal lá do evento, pintei até o Chico Anísio lá ano passado. E esse evento tem todas as minhas influências, então é muito gratificante estar pintando com eles. E que influências são essas? Tem o Ignoto, que é um cara que ele pinta o boneco dele, que é tipo um personagem. Tem um Belin, tem um Cyprus, né, que faz o realismo lá. Então tem vários artistas lá, tem o Mazola, que é um cara que eu também me espelho bastante, que pinta realismo lá em São Paulo. Então, em cada estilo, você tem sua influência. Na questão do traço, na questão como manuseia o spray, né? Os cap, que é essa parte aqui de cima. Essa parte aqui de cima chama cap, né? Cap. Que ele tem várias espessuras. Esse aqui que é de fábrica. Ele tem uma espessura mais ou menos 0,5 milímetros. E aí vai mudando o traço. Vai mudando o traço de acordo com o cap. De acordo com o cap. Isso, e hoje já temos marcas, né? Temos lojas. Essa própria tinta, ela já é exclusividade fabricada no Brasil, né? Um produto brasileiro. Então tem uma preocupação da indústria também com a questão do street art, do grafite. Isso tem tomado uma proporção grande. Roupas, né? Músicas, enfim. Isso tem sido um mundo muito próximo das pessoas. Talvez as pessoas não tenham noção disso, mas a arte está interagindo com ela a todo momento, né? A gente pintou murais aqui por Fortaleza que, se você for ver, o cara, eu te vi pintando, eu vi a tua Índia lá no tal local, e eles me falam no WhatsApp, nas redes sociais. Então, essa questão da arte ter essa ligação muito direta com as pessoas e até fazer elas pensarem, tipo, eu sou Índia, eu sou Índia, eu nem sabia que eu era índio. Aí vai entender um pouco sobre a questão indígena do seu próprio bairro, né? Muitas vezes as pessoas, tem um bairro chama Porangabuçu, você não sabe nem por que chama aquele nome, aquele bairro chama esse nome. Quando você vai estudar a origem, é uma origem indígena, né? Uma origem totalmente indígena. Então, o nosso Ceará é repleto disso, é repleto dessa riqueza cultural, tem o forró, tem o frevo, né, no Pernambuco. E tem a arte de rua, né? Pela história. Eu estou me lembrando aqui da descoberta que o Chablot fez em relação à figura do Chico da Silva, né? E o Chico da Silva pintava exatamente na rua, nas calçadas, né? Ele pensava com carvão. Né? E o Chablot, que era um pesquisador, um crítico, um artista de homem de sensibilidade, viu aquele menino, aquele homem pintar na rua com carvão e deu um outro, né? Desterritorializou aquela pintura para um outro nível e para um outro espaço e fez esse grande nome da pintura mundial, que é o nosso Chico da Silva. Portanto, essas coisas estão imbricadas, a história da arte de rua tem a ver, sim, conosco, com as artes plásticas do Ceará. E tem a ver com o nosso dialogador de hoje, que é ele, que não é um vandal, ou é também às vezes? Não sou não. Não? Vandal ele não é. Eu acho lindo isso. As pessoas criam palavras para definir as coisas. Quando não tem palavra, elas inventam a palavra. Não vamos chamar de vândalos, porque vândalos ganhou um sentido pejorativo, sim, né? De pessoas agressivas, etc, etc, etc. Não, então eu não sou vândalo, eu sou um vandal, ou seja, aquele que é insubmisso, aquele que é rebelde e que chega lá e que ocupa, mas não me chame de vândalo, me chame de vandal. Quer dizer, é o artista que vai além das normas, dos códigos e das tentativas de disciplinar um determinado espaço e além das censuras. Que bonito. Vandal. Pois muito bem, seu não vandal, mas enfim, mais um homem que está tão sensível a essa arte de rua e que é um dos integrantes dessa arte de rua no Brasil, em São Paulo e Fortaleza, eu lhe digo que agora chegou a hora, Wesley Rocha, de troca de objeto. Eu trouxe um objeto surpresa para ele e ele me trouxe um. Queria que você me mostrasse o seu. Depois eu termino mostrando o meu a você. Aliás, eu vou passar logo para você, mas peço que você não abra agora. Tá aqui, não abra. Ó.
Olha, quero que você adivinhe o que tem aí, mas depois. Me passa o teu. Vamos ver. Vamos ver o que o Wesley Rocha, o artista plástico, olha, me trouxe. É pesado, o meu também é, hein? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver o que foi que ele me trouxe? Um relógio. Que lindo dentro, hein? Uma obra de arte dentro, no fundo. Que coisa linda. Por que você me trouxe o relógio? Eu queria mostrar. É um relógio, já aí, olha um processo de pintura dentro do relógio. Tá vendo? Olha aqui. Fala sobre isso. Fala sobre o objeto surpresa que você me trouxe, Wesley Rocha. Isso, além de ser um relógio, né, tem muito da minha identidade de pintura, né, do meu conceito de vida, de ideologia. Fala de tempo, né? Eu queria trazer essa questão do tempo. O que é o tempo para nós, né? O que é o tempo para a arte? O que faz o tempo com a arte, né? E a tua arte é uma arte muito imbricada com a contemporaneidade, com o tempo agora. Sim. De reproduzir aquilo que está agora, na chamada crista da onda, não é? Sim. É uma arte muito, digamos, às vezes do imediato, não? Sim. Do retratar aquilo que agora está rolando, está pintando, não é? Sim. E outra coisa que me ocorreu, diante desse relógio tão lindo, duas coisas. Uma, a industrialização da arte, né? A arte incorporada a espaços impensáveis, como, por exemplo, o fundo de um marcador de tempo, não é? Sim. Que é o caso aqui do seu relógio. Que coisa linda, é uma obra de arte que está aqui atrás. Mostra de novo. E a outra coisa que me ocorreu ao vendo esse relógio é que a gente sempre acha, a gente sempre circunscreve arte a isso que está aqui dentro, ó, que é essa pintura que está aqui industrializada. Mas, na verdade, o relógio todo é uma obra de arte, não é? Sim. Isso aqui também é obra de arte. Um copo é uma obra de arte, não é? Alguém pensou. Alguém pensou, é uma forma, ela tem consistência, ela tem textura, não é? Ela tem química. Quando você se veste, você tem um sintagma ali de escolhas estéticas, né? Nós somos seres estéticos, né? O tempo todo. Se nos tirar a estética, nós perdemos a nossa identidade, a nossa expressão do mundo, o nosso pertencimento. Não é lindo? Sim. Tudo a partir do objeto surpresa que o nosso Wesley me trouxe. E olha o que é que eu trouxe para ele. Ele já abriu, eu nem tinha visto. Olha, ele abriu. Isto é um insubmisso mesmo. Nem esperou que eu dissesse, abra. Olha o que é que eu trouxe. E quero que ele reflita sobre isso. Um quadro continuado em branco. Ixi, uma tela em branco. Uma tela em branco. Uma tela em branco, para mim, é um atrativo, né? Vem, tipo, me chamando para poder fazer alguma coisa. Me faz, é isso? Me faz. E, tipo, você vê o branco vazio, o nada, né? Do nada, de repente, você faz alguma coisa e isso se torna algo que faz a pessoa pensar. Que tem claro que nós estamos aqui num tempo tão pequeno, mas eu queria, então, obedecer a isso que você descreveu. É um quadro assim, em branco, é como se estivesse dizendo, me faz, me faz, me faz. Então, o que eu digo? Faça. Você faz um pedacinho aqui e eu vou fazer outro, tá bom? Tá bom. Eu vou desenhar, eu que não sou desenhista, não sou aerografista, não sou grafiteiro, não sou... Mas sou artista plástico, porque todo mundo é artista plástico no sentido de que todo mundo pode desenhar, não é? Claro que não é um profissional, não tem o rito e o status de um artista. Mas eu quero dizer que cantar, falar, dizer poesia não pertence só aos poetas, aos cantores e aos pintores. É uma expressão humana, né? E aí vou ter a oportunidade de dividir um quadro com o Wesley Rocha, encerrando assim o nosso diálogo de hoje. Ele faz uma parte. Será que eu sei complementar? Ih, meu Deus, já estou quase desistindo, deixando só ele mesmo desenhar. Deixa eu ver o que eu vou desenhar. Meu Deus, ele colocou TVC, mostra aqui. Ele colocou a palavra TVC. Eita, como é que eu faço aqui? Como é que eu desenho aqui? Tá bom, vou desenhar do jeito que eu sei fazer, tá? Eu vou fazer, então, a TVC e vou fazer o prédio. Mas é só o que eu sei fazer é assim, olha aqui. Parece desenho de uma criancinha de 9 anos. Olha, é só o que eu sei fazer. Todo mundo sabe, todo mundo pode pintar, Wesley?
Sim. Eu tenho jeito, eu tenho salvação, Wesley. Fala. Sim, sim. Aproveitemos isso para falar das pessoas que não pintam, mas que podem pintar e que podem se expressar sim. Hein? Sim, com certeza. Todos podem. Todos podem. Todos podem. E isso é uma expressão humana, não é? Sim. A pintura tá... Né? Quem nunca pintou um desenho na escola, né? Ser artista ou ser profissional disso é outra coisa. Mas pintar, qualquer pessoa pode pintar, não pode? Pintar. Qualquer pessoa pode pintar. E a arte é bem enigmático, né? E assim terminamos, transformamos um objeto num objeto partilhado dos dois dialogadores de hoje, Ricardo Guilherme, que sou eu, e o nosso, e aquele que deu a honra de participar do programa hoje, que é o nosso artista plástico, o Wesley Rocha, a quem eu agradeço imensamente pela presença. E eu quero terminar o programa Diálogo com essa imagem, com a imagem da nossa TVC, que acaba de fazer 44 anos, né? 44 anos. E eu que fui a primeira voz desta casa, posso, com orgulho e emoção, fazer homenagem àquela que foi um dia TVE e que hoje é a TVC. Na próxima semana a gente volta com mais um Diálogo.